abençoar Jerusalém, Judeia, Samaria e todas as cidades circunvizinhantes. Para isso ele foi vocacionado pelo Pai. Porque o propósito de Cristo era anunciar o reino. E o reino de Deus, ele vem com sinais. E a gente vai compreender, entender que este homem, ele chega na presença de Cristo. O que eu acho interessante é que quando ele se encontra com Cristo, ele ajoelha-se, ele se curva perante Cristo Jesus. Isso já indica que ele reconhecia Jesus como mestre, como Senhor e como Messias, aquele que veio enviado à casa de Israel. Jesus mesmo declara, quando ele entra nas bandas de Tiro e Sidom, ele explica aos seus discípulos, quando tem uma mulher clamando, gritando, você vai perceber que Jesus disse: eu vim aos filhos da casa de Israel. Então, os irmãos vão perceber aqui nesse texto que ele se curva, ele se ajoelha. Nós temos que entender, irmãos, que o motivo que nós estamos reunidos nessa noite é unicamente Cristo. Porque foi Cristo que aceitou tomar nas suas mãos o livro da redenção. Foi Cristo que, quando João chorava muito, quando ele estava tendo a visão na ilha de Patmos, e a Bíblia diz que ele chorava muito porque não houve ninguém nos céus, nem na terra, e nem debaixo da terra, que foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A Bíblia diz que o ancião de dias toca João e disse: João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele se levantou para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Então foi Cristo que, quando o Pai clamou, disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa visão, quem teve ela foi o profeta Isaías. Porque ele estava tendo a visão do Senhor assentado no trono. A voz do que clamava, quando clamava, as bases do Iniá se moviam. A Bíblia diz que o templo se encheu da Shekinah de Deus. E ele fez essa exclamação: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? João, na ilha de Patmos, teve essa mesma visão. Por isso João chorava muito, caiu de joelhos, porque não houve ninguém. Mas o verbo, o leão da tribo de Judá, se levantou para tomar o livro da redenção, e desatar os 7 selos. Jesus precisava cumprir o que estava escrito nesses selos. E Cristo fez isso, irmãos. Você vai perceber que Jesus, ele foi para o Calvário, viveu entre nós, sem pecado. Ele não pecou. Eu já expliquei para os irmãos o porquê. Porque a semente que gerou Jesus não foi da terra. Não foi a semente de um homem pecador. Maria era virgem, temente a Deus, andava reta. Ela foi escolhida para ser a mãe do Messias. Mas a Maria faz uma indagação ao anjo Gabriel quando aparece a ela: e como será isso? Porque eu ainda sou virgem e estou desposada para casar com um varão. O anjo diz: não te preocupes, porque o Espírito do Senhor
Maria, melhor se expressando, é do céu. Por isso Jesus nasceu com uma natureza divina. Jesus nasceu com uma natureza que não havia pecado. Se Jesus tivesse nascido da natureza de um homem terreno, Jesus teria nascido com a natureza pecaminosa. Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, diz sobre Adão. Toda a humanidade, ela herda no seu gênero o pecado de Adão. Jesus, porém, não. Oh, glória a Jesus. Por Adão entrou o pecado no mundo, mas por Cristo entrou a graça, a misericórdia, a compaixão, o perdão de Deus sobre a nossa vida. Glória a Deus. E nós vamos perceber que esse homem, ao chegar próximo de Cristo, ele se curva. E eu quero chamar a atenção dos irmãos. Nós precisamos, queridos e amados irmãos, jovens, orarmos, dobrarmos os nossos joelhos perante Cristo Jesus. Quando ele dobra os seus joelhos, ele faz uma pergunta a Cristo Jesus. Ele disse: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida? Essa pergunta ela era feita dentro dos campos teológicos da época. Dentro dos estudos da época, essa pergunta ela era feita. E Jesus olha para ele e diz assim: por que é que tu me chamas bom? Bom só é um, que é Deus. É interessante, irmãos, que nós temos que ter cuidado com isso, de olharmos para nós e querermos nos colocar acima das outras pessoas, de olharmos para nós e querermos ser melhor do que as outras pessoas. Não importa a ideologia que a pessoa viva, ela precisa ser respeitada como ser humano, como aquele que faz parte de uma sociedade. Quem era Cristo? O Verbo de Deus, que habitou entre nós, que se fez carne, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Quem faz essas narrativas é o evangelista João, no evangelho que ele escreve fazendo a narrativa da história de Jesus. Nós precisamos entender que até Cristo olha assim: por que é que tu me chamas de bom? Jesus estava na figura humana e ele estava ensinando uma lição aqui. Não importa se o homem é rico, milionário, pobre ou não tem condição nenhuma, precisa ser tratado da mesma forma. Dentro da casa de oração e dentro da comunidade cristã, precisamos tratar as pessoas de forma igual. Não pode haver diferenciações, pois todos fazemos parte do corpo de Cristo. Como a gente trata alguém que não tem condição, da mesma forma precisamos tratar as pessoas que têm condições. Não pode haver essa diferenciação. Quantos estão entendendo? Quando ele disse: bom só é um, que é Deus. Porque se eu olhar para cada um dos irmãos, e até mesmo esse que nos fala, tem falhas. Eu estou falando falhas. Eu estou falando que está vivendo uma vida de pecado. Há uma diferenciação aqui. Se você for conviver comigo, você vai se decepcionar em algum aspecto, em algum momento. Se eu vou conviver com os irmãos, em algum momento eu vou analisar o comportamento, eu vou me decepcionar. Porque quando a gente olha, irmãos, um para os outros, a gente tem que perceber uma coisa: nós estamos em processo, sendo forjado pelo oleiro, porque nós estamos na mão do oleiro. Há áreas na sua vida que Cristo ainda não entrou. Há circunstâncias na sua vida que Cristo ainda não entrou. Há áreas da
sua vida que Jesus já trabalhou, já processou, mas a área na minha, na sua vida, que Cristo ainda não entrou. Aleluia, Deus. E quando a gente olha para a figura cristã, a gente já olha com um prisma de perfeição. Não importa se o irmão tem uma semana de crente, aceitou Jesus, quando a gente olha para ele e ele recebeu o título de cristão, a gente já olha, tem que ser perfeito. Quantos estão me entendendo? Porque a nossa vida ela é um processo. João ele expressa na sua epístola, ele disse: filhinhos, não sabemos o que havemos de ser, mas quando Cristo se manifestar, haveremos de saber o que havemos de ser, porque quando ele se manifestar e nos conduzir à glória, nós seremos semelhantes a ele. Quando isso não acontece, enquanto a trombeta não toca para arrebatar os seus, e esse corpo mortal ele não se revista da imortalidade, queridos, nós ainda estamos num processo de transformação. Então, o conselho que Cristo dá aqui a este homem que se curvou e que fez uma pergunta a Cristo, quando se dirige a Cristo, fala assim: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele disse: por que tu me chamas bom? Enquanto estamos nessa esfera, só um é bom, é Deus. Sabe por quê? Porque quando nós nos espelhamos nos homens, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, ele pode ser um homem mais usado por Deus, ele pode ser um homem mais que tem um comportamento mais, vamos dizer assim, libado. Se você conviver com ele, você vai encontrar. Porque quando a gente não é muito equilibrado, as pessoas vão reclamar. Quando a gente é bem padronizado, as pessoas vão reclamar. Quando a gente fala muito, diz: aquele irmão fala muito. Quando a gente não fala nada, fala assim: aquele irmão é muito sério, quer ser mais santo que os outros. Aí você observa, da forma que você se comportar, sempre alguém vai olhar para você e vai criticar. Criticaram Jesus. Jesus era perfeito. Jesus não tinha pecado. Jesus sabia se comportar, sabia entrar e sabia sair em qualquer circunstância que o colocaram. Mas ele não agradou a todos. Quantos estão me entendendo? Agora, se você olhar para Cristo, não tirar os olhos de Cristo, se você olhar para o alvo, você não vai se decepcionar, porque Cristo é perfeito, Ele está na sua vida, Ele está velando pela sua vida, Ele quer prover provisões físicas e espirituais sobre a sua vida, e Ele está nas nossas vidas, irmãos, nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, em nome de Jesus, olhe para Cristo. Você vai observar que os discípulos e os apóstolos, eles olharam fitamente para Cristo. Era o segredo dos discípulos, porque caluniavam eles, açoitavam eles, rejeitaram eles, mas eles não deixavam de anunciar o Evangelho de Cristo. Eles não deixavam de ensinar o reino de Deus. Eles não se entristeciam por causa dos sofrimentos que os afligiam, mas eles se alegravam. Porque eles viviam uma vida plena, irmãos, em Cristo Jesus. A gente precisa compreender esse contexto. Aí você observa a trajetória dos discípulos, eles olhavam para Cristo, eles eram apaixonados por Cristo. Paulo, em uma das suas cartas,
escrevendo a uma das igrejas, ele escreve e fala em alto bom som: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo estava dizendo, esclarecendo, abrindo a mente da congregação? Ele estava dizendo: assim como o meu alvo é Cristo, assim como o meu exemplo é Cristo, assim como eu estou olhando para Cristo, não para as adversidades, não para as aflições, não para as perseguições, não para os flagelos. Eu olho para Cristo. Limite isso. Paulo estava dizendo assim: olhem para Cristo. Imitem Cristo. Porque o que acontece é que muitos pastores, muitos pregadores, médicos, ensinadores estão se apresentando para a igreja e não estão apresentando Cristo Jesus para a igreja. Porque a minha função é apresentar Cristo, anunciar Cristo, enraizar Cristo por meio da palavra em vossos corações. E eu preciso entender isso. Existem pastores, irmãos, que quando ele é mudado de congregação, a congregação vai toda junto com ele. Existem circunstâncias que quando o pastor ele cai, a igreja toda se desvia. O que é isso, pastor? É porque não está ensinando a igreja a olhar para Cristo, não está ensinando a igreja os valores do reino de Deus, não está ensinando a igreja a Bíblia, a palavra de Deus. Nós precisamos compreender esse contexto, irmãos. Olhe para Cristo, ame a palavra, estude a palavra, não negocie o seu culto com Deus. Então você observa no contexto que Jesus disse: bom só é Deus. Bom só é Deus. Cristo nunca vai te decepcionar. Aí você observa que Jesus olha para ele e diz assim: tu conheces os mandamentos? Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, honra o teu pai e a tua mãe. Glória a Deus. Aí aquele homem olha para Cristo e disse: desde a minha mocidade, desde a minha meninice, eu tenho observado, eu conheço as sagradas letras. Aí você observa, dentro de Deus, que Jesus olha para ele. Quando ele responde o que Cristo fala, Jesus o amou. É bem forte isso aqui. Jesus o amou. Quando Jesus declara isso a ele, eu acredito que ele se alegrou. Imagine, irmãos, Jesus olhando para você e dizendo assim: eu te amo. Os seus ouvidos se abrindo e você ouvindo Jesus fazer essa declaração: eu te amo. Eu te amo. Quando você estiver passando por aflições, dificuldade e luta, quando você estiver pensando que todo mundo te abandonou, lembre: eu te amo. Lembre da declaração de Cristo: aleluia, eu te amo. Porque esta declaração está escrita em João. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu
Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus está declarado sobre a humanidade, derramado sobre a humanidade. Pense no cara mais cruel da terra. Pense no cara mais adúltero da terra. Pense numa pessoa drogada. Pense no homossexualismo. Jesus ama. Isso é fato, está declarado. Agora, o que Jesus não ama é a prática do pecado. Às vezes você chega para um camarada morto de medo e diz assim: Jesus te ama. Ele disse: eu sei que Jesus me ama. Deus está comigo. Eu falo com Deus todo dia. Você chega para qualquer pessoa e diz: Deus é comigo. Mas aí você pergunta: você quer fazer uma aliança com Cristo? Você quer renunciar ao pecado e viver segundo as Escrituras Sagradas? Ele vai dizer não, porque não quer renunciar ao pecado. O que foi que Jesus falou e declarou a uma mulher adúltera? Os mestres, os anciãos de Jerusalém, trouxeram uma mulher adúltera no meio da praça. Jesus estava no meio da praça e tinha acabado de sair de uma vigília de oração. E pela manhã cedo ele se encontrava já ali. E eles, sabendo que Jesus estava lá, jogaram a mulher aos pés de Cristo e disse: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E a lei nos diz, e foi declarado por Moisés, que tais mulheres têm que morrer apedrejadas. Pecou, tem que morrer. E eles ficaram sentindo: e tu o que dizes? E tu o que dizes? E eles já estavam com o pé na mão. Jesus, escrevendo no chão, vai dizer que Jesus olha para eles e diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que começou a sair dos mais velhos até os mais novos. Ficou só Jesus e a mulher. Porque Jesus recorreu à lei da consciência. E se existe uma lei que homem nenhum foge à lei da consciência, aonde a Bíblia diz que lá no inferno o verme nunca morre, Jesus estava falando de uma forma figurada que a consciência do homem não morre. O que atormenta o homem no inferno não é o demônio, é a consciência do homem, porque viveu uma vida de pecado, de iniquidade na terra e rejeitou o amor e a misericórdia e a compaixão de Deus sobre a vida dele. Porque no céu não entra pecado, mas no inferno entra. Se tem um lugar que a compaixão, a misericórdia, o amor de Deus não alcança o homem, é lá no inferno. Mas enquanto o homem palmilha essa terra, irmãos, o amor de Deus tem capacidade de alcançar. A misericórdia de Deus tem capacidade de alcançar. A compaixão de Deus tem capacidade de alcançar qualquer ser humano. Não importa como ele está vivendo. Então você vai observar, que esse jovem observar. Todo jovem judeu com 12 anos de idade, ele conhece os 10 mandamentos e conhece os 613 preceitos da lei na cabeça. Agora, o que eu acho lindo, que conhecer é uma coisa, viver é outra. Conhecer é diferente de praticar. E às vezes eu fico olhando para os cristãos, que eu não sei o que eles estão fazendo na terra. Porque vê pecado na vida de todo mundo. Menos a Vê Deus. falha na vida de todo mundo, só não vê na Deus. Eu não tenho que estar analisando a vida de ninguém. Quem tem que analisar a minha vida, quem tem que analisar a sua vida, é a palavra de Deus.
É a palavra que está descendo nessa noite, que está sendo como um plumo para a sua vida. Você vai observar que quando Deus levantou Amós como profeta, ele olhou e disse: o que é que tu vê, Amós? Disse: eu vejo um plumo. Pois é, Amós. Esse plumo, ele está sobre a minha nação. E a minha nação, ela está fora desse plumo. A nação conhecia os mandamentos, os 603 preceitos da lei, mas não exerciam, não praticavam. Quando Jesus ouviu a declaração dele, disse: mestre, desde a minha mocidade eu conheço. O que eu acho lindo é que você vai observar que ele não adulterava, ele não matava, ele não se dirigia com falso testemunho. E tem hora, acredito que tem muito crente que quando vai, algum amigo chega e diz: rapaz, vai ter que sair da empresa, a empresa me demitiu, né? Vai testemunhar lá para mim. Olha, irmãos, mentir diante do juiz é crime. É crime. Se alguém lhe convidar para você ser testemunha, fale a verdade. Fale a verdade. Porque se você engendrar a conversa em favor de A ou de B, e essa conversa não for verdadeira, é falso testemunho. Então, vigie. Porque você, pai, vai lá testemunhar, eu vou te dar tanto. Aí você vai, por causa do, você vai mentir. Você está pecando contra os céus. Eu quero que você compreenda isso. Ele não usava de falso testemunho. E ele honrava o pai e a mãe. Aí eu acho interessante que Jesus olhou para ele e o amou. Mas olhe para cá. Jesus o amou e disse para ele: te falta uma coisa. Quando eu olhei para dentro de você, eu percebi que está faltando uma coisa aí. Está ausente da tua vida. Era para estar dentro de você. Não está mais. É muito fácil você olhar alguém bem vestido, alguém de boa aparência, e dizer assim: olha, nota 10. Mas eu quero ver você olhar para dentro dele. Eu quero ver você olhar para dentro de mim. Olhar para dentro da pastora Isabel. Olhar para dentro da diaconisa do Juliano. E você dizer o que está aqui dentro. Só tem uma pessoa e você tem capacidade de nos conhecer por dentro da forma que somos. É Cristo Jesus. É o Espírito de Deus. Olhe para cá. Ali havia uma multidão. A multidão não olhava para esse outro porque o texto vai deixar bem claro que ele era rico. Tinha posses. Era alguém bem sucedido na vida. E as pessoas olham para as pessoas que têm riqueza, até mesmo dentro do contexto cristão, e dizem: esse aí é abençoado por Deus. Quem foi que te disse que riqueza é a aprovação da bênção de Deus? Quem te declarou isso? Tem muito cristão aí, irmão, que está rico, mas a sua riqueza é ilícita. É ilegal. Verdade, hein? Está vivendo bem bom, mas é ilegal. Aí eu pergunto: é uma riqueza que a bênção de Deus está estendida sobre ela? Não. Ele era rico. Ele observava os mandamentos.
Era um jovem, era um homem que tinha postura. Aí você vai observar que ele diz: te falta uma coisa. Então você vai observar que Jesus detectou. Quem foi que detectou? Jesus. Jesus. Foram os discípulos? Não. Foi os fariseus que estavam lá. Porque onde Jesus estava tinha um fariseu no mundo. Onde Jesus estava tinha um fariseu lá. Assim de bituca, diz assim: ele vai errar. Ele vai tropeçar em alguma palavra para me entregar ele. Tem uns crentes que é desse jeito. Tem umas pessoas que é desse jeito. Espera uma falha para mostrar quem realmente a pessoa é. Não a pessoa que falhou, para mostrar quem realmente ele é. Então você vai perceber, dentro desse texto, que Jesus detecta um problema na vida daquele homem. Então olhe para cá. Primeiro, aquele homem chamou Jesus de mestre, mas não quis ser discípulo de Jesus. Você vai observar que ele conhecia os mandamentos de Deus, mas não conhecia o Deus dos mandamentos. Forte. Quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor, mas não conhecem a Jesus? Aí você vai observar, terceiro, ele desprezou o tesouro do céu e abraçou o tesouro da terra. Você vai observar, quarto, que ele foi um caso único de alguém que, ao estar na presença de Jesus, em vez de se alegrar, saiu triste. Você sabia, irmãos, que nos nossos dias a expectativa da igreja, do culto, é ver a glória descer? É o povo sair entrar triste e sair alegre. É o povo entrar de cabeça baixa e sair de cabeça erguida. Mas você sabia que em alguns cultos o povo entra alegre e sai triste? Porque esse aqui foi na presença de Cristo, dialogou com Cristo, mas saiu triste. Saiu de cabeça baixa. Sabe por quê? Porque Cristo não acendeu o nosso ego. O que mais tem aí é: Jesus vai te dar vitória, Jesus vai te curar, Jesus vai abrir a porta, Jesus vai te dar casa boa, Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar o melhor dessa terra. Mas o camarada não diz: se converte, muda de vida, ore mais, leia a palavra mais. Pare de falar mal dos outros. Jesus viu nesse homem o que ninguém viu. Aí você vai observar que ele sai triste e ele desprezou a palavra de Jesus. Eita Jesus! Quanto de nós despreza a palavra? Todos os dias você ouve a palavra no culto de ensino, você ouve a palavra de forma expositiva, por meio da pregação, você ouve Cristo falar com você, e às vezes entra aqui e sai aqui, não desce com o coração. Olhe para cá, irmãos, você vai entender que ele desprezou a palavra de Cristo. Olhe para cá. Jesus, olhando para ele com amor, ele diz: falta-te uma coisa. Jesus deu uma declaração: ele vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Então, ponto, vem e segue. Olhe para cá. Jesus disse: quer me seguir, quer andar comigo, quer ser meu discípulo, quer parar de observar os mandamentos e vivê-los na sua vida.
Você quer renunciar aos tesouros da terra e abraçar os tesouros dos céus? Ele abaixou a cabeça e saiu dele. Eu pergunto aos irmãos: ele obedeceu a Cristo? Não. Ele ouviu a palavra de Cristo? Não. Por que tem na nossa vida que todos os dias Cristo está declarando por meio da palavra, ou quando você está orando, o Espírito de Deus fala no seu íntimo, e nós não estamos renunciando? Sabe por quê, queridos, amados irmãos? Nós precisamos entender que algumas coisas ainda estão faltando na nossa vida. Ele precisaria remover do seu coração a avareza. Ele precisaria remover do seu coração o amor ao dinheiro. O que eu acho lindo no contraponto dessa história é que tem um homem baixinho chamado Zaqueu, na cidade de Jericó, cidade das fragrâncias, cidade do comércio, cidade das palmeiras, que era líder dos publicanos e pecadores. Era um homem que tinha uma posição elevada. E quando Jesus, ele sabe que Jesus está entrando na cidade, ele corre, sobe numa figueira brava e fica lá em cima, esperando para ver quem é Jesus. Jesus olha assim, Jesus chega e olha assim e diz: Zaqueu. Jesus conhecia até o nome de Zaqueu. Zaqueu se surpreendeu. Enquanto a cidade de Jericó malhava Zaqueu, enquanto a cidade de Jericó desprezava Zaqueu, Jesus chega debaixo da árvore, porque Zaqueu tinha Jesus como uma pessoa muito importante. Disse: olha, Jesus é um homem simples, mas aonde Jesus está tem uma numeração. Aonde Jesus chega, ele chama a atenção. Aí Zaqueu vai lá dentro da figueira, Jesus olha assim e diz: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero pousar na tua casa, Zaqueu. Eu quero entrar na tua casa, eu quero sentar na mesa, Zaqueu, eu quero participar da comunhão contigo, Zaqueu. Irmão, Zaqueu desceu tão feliz daquela árvore. Enquanto a sociedade desprezava Zaqueu, Jesus amava Zaqueu. E Zaqueu disse: o que importa para mim é Jesus de novo. Eu estar com Jesus. Aí vai lá, Jesus senta na mesa, na casa de Zaqueu, os discípulos, a multidão sai comendo na casa de Zaqueu. Aí tem uns publicanos lá que dizem assim: rapaz, como é que Jesus se diz o Messias, se diverte, Senhor, e senta na mesa de publicanos e pecadores? Eu acho engraçado que tem uns crentes que evangelizar dentro do prostíbulo para ele é pecado. Às vezes o irmão entrou lá dentro do folheto e está evangelizando, que disse: rapaz, eu vi um irmão lá no prostíbulo. Misericórdia. Aí você observa que há umas pessoas que disserem as coisas e saem propagando mentira, difamando a vida de alguém. Eu me lembro muito bem que antigamente vendia o baré, né? E a garrafa do baré era igual a garrafa de cerveja da Antártica e das outras que eram feitas em garrafa. E às vezes os irmãos se encontravam em algum lugar, desce o baré, irmão. Os irmãos estavam lá tomando baré, aí passava aquele crente que só olha para a vida dos outros, não olha para dele. Diz assim: olha, os irmãos estão bebendo cerveja. Aí, irmãos, já emprestou os ouvidos para o cão. Aí chegaram no pastor: pastor, eu vi um irmão tomando cerveja. Ele vai com toda a alegria ser mensageiro do cão. É verdade. Aí o pastor vigiava também, porque naquela época que eu aceitei Jesus no ano de 98, o culto de doutrina era porta fechada. Só membro. Quem não era batizado das águas não participava. Era verdade. E se o pastor soubesse que a irmã cortava nem na pontinha do cabelo, era 3 vezes de disciplina. Ainda mais se o pastor soubesse que o irmão tomou cerveja. Na verdade ele estava tomando baré.
Aí, irmãos, adorado, ele nem ouvia as duas partes, mas descia logo a espada. Era mesmo. Aí eu acho interessante, que no dia do namorado, fui levar a minha esposa, minha filha, nós saímos do grupo, assim, vamos caçar um lugar aí, para nós comemorar. Como é que é o nome daquele lugar? Aí eu fui num lugar na Velha Marabá, estava igual o formigueiro. E nós, na hora, nós não conseguíamos nem andar de moto na Rio de pé. No lugar que ela queria, tanto ir, estava lotado. Aí nós saímos, aí que nós chegamos no local, que ela se arrumou bem, até me repreendeu. Eu não aceitei a repreensão. Escrever para eu morar num lugar que eu sempre tenho vontade de ir, mas que está vazio. Que o povo todo está para Marabalé. Aí nós chegamos lá, irmão, estava tocando uma música ao vivo. E eu cheguei todo empalitosado. Porque eu sou um cara bonito. Mas eu só sou bonito porque o Espírito Santo está na minha vida. Porque se o Espírito Santo sair da minha vida, eu volto a ser a porcaria com ela. Se o Espírito Santo sair da nossa vida, nós vamos voltar a ser aquela porcaria que nós éramos. Mas o Espírito Santo habita em nós. E a luz de Cristo precisa brilhar. Aí tinha várias mesas grandes. Em cada mesa tinha um casal. Aí tem aqueles copos daquela cerveja grandona assim. Aí cada um estava lá assim, todo mundo normalmente, só ouvindo a moça cantar, o marido dela tocando, né? Música secular, claro. Aí, na hora que eu atravessei com a minha esposa, só tinha uma mesa lá sobrando, em cada mesa tinha um casal. Eu entrei com a minha esposa, e eu observei que quando eu entrei, eu acho que pelo perfil, eu estava com a Bíblia, você acredita que eu queria sempre fazer atenção? Todos os faraós começaram a olhar para mim. Quando eu sentei com ela, todos os faraós fizeram assim, ó. Olharam para mim. Claro que serviu. É um cristão. Eu sentei lá. E o negócio bacana. Nós fizemos o nosso pedido. Né? Fizemos a refeição. E quando foi para terminar, a última música lá da moça que estava cantando, ela perguntou: quem é o casal mais velho aqui, de idade de casado? Aí uns falaram 3 anos, uns falaram 5 anos. Né? E olhou para o casal novo e disse: quantos anos de casado você tem? Ele disse: 3 meses. Ele disse: é um caçula. Aí olhou para mim e falou assim: quantos anos de casado você tem? Eu disse: 12 anos. Aí nós fomos para o casal mais velho. Vocês não estão entendendo? Aí ela olhou para mim, olhou para nós, para mim, para minha esposa, e falou assim: qual é o conselho que vocês dão a esse casal mais novo? E eu enchi o pulmão. Essa voz branda e macia que eu tenho. Eu disse que um se dedique a amar o outro e repreenda o ciúme na vida, não aceite o ciúme na vida de vocês. Não, por favor. Que um confie no outro e não aceite o ciúme na vida de vocês. Aí você fala assim: pastor, por que se o senhor veio falar uma história dessa? É para fundamentar a Bíblia. Irmãos, aonde nós estivermos, nós precisamos ser luz. Jesus estava na casa de Zaqueu. Enquanto Jesus estava na casa de Zaqueu, a multidão lá fora estava dizendo: na casa do publicano e do pecador. E o miserável que estava falando, me perdoe a expressão, era pecador também. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, e nem na mesa dos pecadores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Assim ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Agora
eu posso me sentar assim na roda dos escarnecedores. Eu não posso ser escarnecedor com ele. Eu posso me sentar na mesa dos pecadores. Eu não posso pecar com eles. Aleluia. Jesus estava na mesa do pecador, mas Jesus não pecou. Agora o ruim parou tudo, estava pecando. É isso que eu quero que entenda. Porque tem irmãos que se viram com você num ambiente desse. Aí é interessante que as pessoas que não são crentes veem você no ambiente se comportando naturalmente, te respeitam. Verdade. Eles sabem que você é crente. Eles estão te observando. E é isso que muitos crentes, irmãos, não entendem. Eu posso estar em qualquer lugar. O que vai mostrar quem eu sou é o meu comportamento. É a minha conduta. Quantos entenderam? Amém. O mais lindo aqui é que esse aqui chega na presença de Jesus e sai dele. E Zaqueu, ele chega na presença de Jesus. O cara diz, rapaz, você é pecador. Passa o livro que Jesus está caladinho. Zaqueu se levanta, porque vê a murmuração do Senhor. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Reconheceu. Olha o que Zaqueu diz aqui. Vamos para a Bíblia, expressar direitinho no versículo. Senhor, resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Ele declara: eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Ponto. E vírgula. Olhe para cá. Zaqueu disse: a partir de agora, a metade dos meus bens eu já declaro aos pobres. E se existe um se aqui, eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu te pergunto, alguém se levantou no meio da multidão para dizer: tu me roubou, tu me defraudou, tu me cobrou mais os impostos? Alguém tem alguma declaração no texto aqui de alguém falando isso? Eu já vi muita gente dizer que Zaqueu era ladrão. A Bíblia não diz isso. Fica pregando heresia, ensinando heresia para a igreja. Aí você observa que Zaqueu renuncia à riqueza da terra e abraça a riqueza do céu. Meu Deus, que diga. Glória a Aleluia. Deus. Eu esqueci. Vamos lá. Oh, glória. Glória a Deus. Você está entendendo? Aleluia. Enquanto o homem rico rejeitou a palavra do mestre, Zaqueu abraçou a palavra do mestre. Aleluia. Bom, Jesus se alegrou tanto, porque eu acredito que na hora Jesus lembrou do homem rico. Jesus disse: existem pessoas que acreditam naquilo que eu declaro sobre a vida delas. E nós só vamos experimentar o que o céu tem para a nossa vida quando a gente de fato acreditar no que Jesus está declarando sobre a nossa vida. Quantos estão entendendo? Aí Jesus fala assim: hoje veio salvação sobre essa casa. Glória a Esse Deus. também é filho de Abraão. Abraão era riquíssimo, mas nunca amou riqueza nenhuma. O amor de Abraão estava sobre o Deus eterno. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Então só você pode, mediante a exposição da palavra, saber o que está faltando dentro de você. Amém, irmãos? Nessa noite, nós vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Eu queria que você colocasse sua mão sobre o seu coração Aleluia. e orasse comigo nessa noite.
Eu não sei o que está faltando na sua vida, eu não sei o que está faltando na sua família, eu não sei o que está faltando na sua casa, mas Cristo contempla o que está faltando. Ele quer que você retire do seu coração o que precisa ser retirado, para Ele colocar, inserir no lugar o que Ele quer colocar, que são os valores do reino, para Ele exercer o que o céu tem para a sua vida. Senhor Deus, nessa noite, Senhor, nós estamos reunidos no Teu nome. Aleluia, Deus. E eu me alegro nessa noite, Senhor, por estar aqui. Eu estou aqui, Senhor, não é porque eu sou bom. Eu estou aqui, Senhor, é porque o Teu Espírito, querido Espírito, me trouxe. Eu estou aqui, Senhor, é porque também sou um pecador. Um pecador, Senhor, que foi iluminado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, e lavado pela Tua palavra, Senhor. O sangue do unigênito, Senhor, lavou, Pai, e purificou a minha vida. Ó Deus eterno, às vezes, Senhor, negligenciamos muitas coisas que o Senhor já tem declarado sobre nós. Às vezes, Senhor, elevamos o nosso ego, Senhor, e deixamos, Senhor, que o ego me escureça o que o Senhor tem para a nossa vida. Aleluia. Nessa noite, ó Deus eterno, tem compaixão e misericórdia das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, a amarmos mais a Ti, a amarmos mais a Tua palavra, a amarmos mais o querido Espírito, a amarmos mais o momento de oração, a amarmos mais, Senhor, o Reino. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para dentro de nós, ó Pai, identificarmos, Senhor, o que precisa ser retirado da nossa vida. Aleluia. Dai-nos força e graça, meu Deus. Meu Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos que vieram essa noite. Ó Deus eterno, dá vitória aos Teus filhos. Ó Pai, rompa os obstáculos que precisam ser rompidos. Primeiro, Senhor, dentro de cada um, Senhor, que está aqui. Ó Deus eterno, segundo, Senhor, o que está por fora. Assim, ó Deus, eu oro pelos Teus filhos, eu oro pela minha vida, eu oro pela minha casa, eu oro pela minha família nessa noite. Abençoa de uma forma poderosa. É o que eu te peço nessa noite. Aleluia, e eu te agradeço, Senhor, no poder do nome de Jesus. Ó Senhor, abençoa a todos. Ó Senhor, iluminando a mente de todos. Olha, Senhor, nessa noite para aqueles que estão nos hospitais enfermos. Olha, Pai, para aqueles que estão com a mente doida. Olha, Senhor, para aqueles, aleluia, Jesus. Ó Pai, que até admira, Senhor, os Teus filhos. Admira a Tua palavra, admira a comunidade cristã, mas ainda não tem força, Senhor. Ó Pai, vai de encontro nessa noite. Ó Senhor, essa pessoa que está ouvindo, esta pessoa, Pai, que está contemplando, meu Deus, a Tua palavra descer sobre a sua vida nessa noite e realiza, meu Deus, a cura na sua alma, ilumina a sua mente, o seu coração, porque só Tu tem essa capacidade, ó Deus. Aleluia, Deus. Espírito que alcançar a mente do coração do Senhor. Oh Deus eterno, é o que nós oramos nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor. E eu declaro, Senhor, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Quantos nessa noite podem dizer, eu creio? Eu creio. Como posse nessa noite. Porque Cristo nessa noite. Aleluia, Jesus. Derramou sobre a minha vida. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmão? Amém. Nessa noite eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Rogando aos irmãos, as orações dos irmãos, ao favor da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa. Amém? Porque todos os dias, irmãos, a maior guerra não é contra o mundo. A maior guerra não
ser humano é contra si mesmo. Aleluia. Todos os dias temos essa guerra implantada dentro do nosso interior. Verdade. E há momentos que quase sucumbimos. Há momentos que estamos fortalecidos, estamos fortes. Mas há momentos que estamos fracos. E Aleluia. nós precisamos orarmos uns pelos outros. Amém. Amém? Eu agradeço em nome de Deus a oportunidade nessa noite. Aleluia.